Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Marco e estamos aqui de novo para fazer mais uma questão, para ler mais um versículo, para aumentar o nosso conhecimento, como nós devemos fazer dia após dia, tá certo? Hoje, pessoal, estamos aqui com essa questão que caiu no IME no ano de 2012 e 2013. Era a questão 11 da prova de matemática, que vai envolver probabilidade, vai envolver contagem combinatória e um princípio bem legal que muitas das vezes nós não aprendemos porque é bem específico, mas nessa questão aqui ajudou a resolver fácil. Tá certo? Então vamos começar daquela maneira clássica de sempre, que é com o versículo. Hoje não está aqui na tela, mas eu memorizei ele aqui para recitar para vocês, que é Filipenses 4:7, que diz que a paz que excede todo entendimento estará conosco, com vocês, com todos nós. Amém? Então, quando as coisas parecerem difíceis, apenas confie em Deus, que a paz que provém dele, que advém dele, que é a paz que excede todo entendimento, irá te confortar. Não só você, mas como toda a sua família. Amém? Bom, então a questão de hoje vai tratar um pouco de probabilidade, mas também de um princípio bem específico de contagem, que muitos livros não ensinam, mas graças a Deus eu aprendi e pude resolver, e aprendi também no livro de combinatória do Augusto César Morgado, que é um autor aí que é do IMPA, que é altamente conhecido no âmbito de concursos militares, tá certo? Bom, a questão é o seguinte: um menino na cidade do Rio de Janeiro lança uma moeda. Ele andará 1 metro para leste se o resultado for cara, ou 1 metro para oeste se o resultado for coroa. A probabilidade desse menino estar a 5 metros de distância de sua posição inicial após 9 lançamentos de moeda é... Bom, primeiro, nós precisamos entender que ele diz a 5 metros de distância. Ele não diz a 5 metros a leste ou a 5 metros a oeste. Ou seja, nós precisamos entender que isso ele quer o quê? Um módulo. Ele quer só que a distância total seja 5. Pode ser para oeste ou pode ser para leste. E é por isso que muitas pessoas erraram essa questão, porque elas acharam que precisava ser para alguma direção específica. Mas ele quer somente que seja ou para oeste ou para... que possa ser ou para oeste ou para leste, tá? Vamos aqui adotar que, cara, que ele tirou é C e coroa é K, e devemos lembrar disso aqui, que isso aqui é permutação com repetição. Que a permutação com repetição de A elementos com B elementos repetidos e C elementos repetidos é a mesma coisa se inverter, não vai mudar nada, tá? Bom, para essa questão, vamos desenhar um gráfico. Vamos tentar desenhar um gráfico aqui, porque nós sabemos que diversas vezes as áreas da matemática se interligam, então vamos tentar interligar. Vamos fazer um gráfico aqui de distância por lançamento. O que nós entendemos é que no ponto inicial, que é uma distância 0 do ponto inicial e 0 lançamentos, ele tem que ir para uma distância de 9 lançamentos, que está representado aqui por 9, e ele tem que estar uma distância 5. Mas por que a gente vai fazer isso? Porque se a gente fosse tentar colocar, ele anda, por exemplo, 4 para oeste, 5 para leste, isso já é uma possibilidade. Contar a possibilidade por possibilidade é humanamente impossível, digamos assim, para fazer na hora da prova. Então vamos pensar nesse caso aqui. Vamos pensar num gráfico distância por lançamento. A cada 9 lançamentos ele está a uma distância 5. E todos os pontos que pertencerem a essa todos os caminhos que dão nesse ponto 9 e 5 são casos favoráveis, tá? E isso aqui ele vai bater diretamente com o princípio da reflexão de André, que eu aprendi no livro do Augusto César Morgado de combinatória, que é aquele laranja, aquele famoso. Bom, vamos pensar. Ele quer o quê? Um gráfico de distância para o lançamento. Mas lançamento quer dizer que a quantidade de caras que ele tirou e a quantidade de coroas que ele tirou tem que ser 9. Mas como assim, Marco Antônio? Não faz sentido. Faz sim, porque ele precisa de 9 lançamentos. Ele tirou, por exemplo, 5 caras, mas ele vai fazer 9 lançamentos. Ele tirou 4 coroas, a soma disso vai dar 9. Porque numa moeda ou você tira a cara ou você tira a coroa. A não ser que você jogue ela e ela caia em pé. Que não conta aqui por essa questão, né? Esse caso não conta. Só que a diferença para a gente montar um sistema vai ser colocar aqui que considerar que ele tirou um número maior de caras e que a diferença de caras para coroas é 5. Mas por que, Marco? É o seguinte, porque se ele tirar cara, ele vai andar 1 metro para leste. E se ele tira coroa, ele vai andar 1 metro para oeste. Mas ele quer que a distância do ponto inicial seja 5. Ou seja, ele quer que a diferença de tanto que ele andou para oeste e tanto que ele andou para leste seja 5. Só que a gente não deve confundir, porque pode ser que ele tenha tirado mais caras que coroas. Ou seja, quer dizer que a distância de oeste, a diferença da distância que ele andou para oeste para que ele andou para leste deve ser 5 também. Dessa forma, nós vamos ter 2 sistemas. O primeiro, que é quando o número de caras é maior que o número de coroas, e o segundo é quando o número de coroas é maior
é menor que o número de caras. Temos aqui que vai ser caras mais coroas é igual a 9 e caras menos coroas é igual a 5. É um sistema extremamente fácil e trivial de se resolver, que vai chegar aqui para satisfazer esse sistema. Ele tem que ter tirado 7 caras e 2 coroas, ou só vai inverter aqui nesse outro caso, que vai ser 2 coroas e 7 caras. Mas beleza, nós já sabemos que para sair do ponto 0 de distância e 0 lançamentos e ir para o ponto de 9 lançamentos e 5 de distância, a gente precisa ter ou 7 coroas e 2 caras, ou 2 coroas e 7 caras, tá? Mas o que a gente vai fazer com essa formação? É aí que entra essa informação aqui da permutação com repetição. Por que necessariamente permutação com repetição? E por que permutação? O que ele quer, essa questão quer, é que a gente pegue o número de casos favoráveis, que no caso é o número de modos de sair de 0, 0 e ir para o ponto 9 e 5, tá? Ou seja, isso aqui para quando o número de caras é maior que o número de coroas. Mas por que permutação? Porque é o número de caminhos que nós podemos fazer. Nós só precisamos organizar 7 caras e 2 coroas. É isso que nós precisamos fazer. Porque ele não vai nem, digamos aqui, nesse caso aqui, ele não pode ir da direita para a esquerda. Por quê? Porque ele não pode desfazer um lançamento. Ou seja, nesse gráfico ele vai sempre andar da esquerda para a direita. É sempre o único sentido dele. A única coisa que vai mudar, que ele pode ir ou voltar, é na questão da distância. Ou seja, ele pode ir para cima ou ir para baixo, tá? E nós precisamos saber permutar. Nós precisamos permutar 7 caras e 2 coroas e dentre 9 lançamentos. E é isso que a permutação com repetição faz. Por quê? Porque nós não temos... Porque você tirar uma cara, uma coroa e uma cara é a mesma coisa que você tirar uma cara e uma coroa. Você só permutou, você só mudou as posições, a ordem que eles saíram. E é isso que você precisa fazer, tá certo? Ou seja, a gente vai permutar de 9 elementos, no qual 7 são repetidos e 2 são repetidos, tá? E isso vai ser a mesma coisa de sair de 0 e 0 para 9 e 5 quando o número de coroas é menor que o número de caras. Vai ser permutação com repetição de 9 elementos, sendo que 2 são repetidos e 7. Só que lembra que a gente viu aqui, essa formulinha bem aqui, que o número de repetições dentro de 9 elementos com repetição, dado que B e C são elementos, é o número de elementos repetidos, não interessa se o C está antes ou depois da vírgula. É só uma convenção, porque o cálculo vai ser bem fácil. Ou seja, esses dois aqui, esse caso 1 e esse caso 2 são iguais. Ou seja, a probabilidade, que no caso é o número de casos favoráveis sobre a probabilidade total, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes a permutação, essa permutação aqui. Por que 2 vezes? Porque são iguais, seria só a soma. Só que eles são iguais, é a mesma coisa de duplicar, né? Sobre 2 elevado a 9. Mas por que 2 elevado a 9? Porque ele pode tirar ou cara ou coroa no primeiro lançamento, ou cara ou coroa no segundo, ou cara e coroa no terceiro. Sempre são 2 opções. Só que é 2 opções no primeiro, e 2 opções no segundo, e 2 opções no terceiro, e assim por diante. Ou seja, esse i nós dizemos como se fosse um bizu, né? Esse i, quando você vai fazer uma questão de probabilidade combinatória e tem esse i, isso está indicando que é uma multiplicação. Ou seja, é 2 vezes 2 vezes 2, isso vezes 9 vezes. Ou seja, vai ser 2 elevado a 9. Aqui você vai perceber que a permutação com repetição é o número de baixo fatorial dividido pelo produto desses números aqui, só que em fatorial. Aí vai ficar 2 vezes 9 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 2 fatorial. Só que 2 fatorial é a mesma coisa que 2, você vai cancelar aqui. Vai ficar 9 fatorial sobre 7 fatorial sobre 2 elevado a 9. Só que 9 fatorial sobre 7 fatorial é 72. E vai ficar o seguinte, vai ficar 72 sobre 512, que é a mesma coisa de 2 a 9. Vai ficar 9 sobre 74, porque eles têm como 8. E vai ficar 9 sobre 2 a sexta, que é a resposta da questão, que é a letra A. Ou seja, quando você mirar uma questão assim, que vai mirar em lançamentos, em distância, que você vai se confundir, que você vai ver que tem muitas possibilidades, se acalme, que você pode quase ter 100% de certeza que vai utilizar o princípio da reflexão de André. E é interessante saber que ele não se aplica somente a isso, mas também a, por exemplo, qual a probabilidade dele chegar em 5, chegar a uma distância 5 de 9 lançamentos sem nunca ter ficado totalmente para oeste, que é como se fosse uma reta de -1, digamos assim, distância -1, considerando que fosse para oeste. E tem muitas aplicações, eu recomendo bastante você pesquisar sobre o princípio da reflexão de André, para que você aumente seu repertório matemático. Então é isso, fique com Deus, deixe seu like, se inscreve no canal, e é isso, muito obrigado, tchau.